Olá, eu quero em primeiro lugar saudar você que nos assiste, agradecer sua atenção, e dar início a um novo programa de debates promovido pelo jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TV dos Trabalhadores. Hoje nós trouxemos aqui 3 especialistas para debater o tema A Cidade do Capital e o Direito à Cidade. Um tema complexo, as regiões metropolitanas do Brasil agregam hoje uma boa parte da nossa população e as questões da condição, da qualidade de vida, são essenciais para a vida nessas grandes cidades. Nós trouxemos aqui então hoje, convidamos especialistas, queremos agradecer a presença, a Daniele Klinkovitz, que é arquiteta e é a coordenadora geral do Instituto Polis, o Henrique Frota, especialista também em questões urbanas, advogado, e diretor executivo do Instituto Polis, e o Jorge Abraão, coordenador da Rede Nossa São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês, E para dar um esquenta, para a gente começar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta genérica, dizendo assim: tem piorado ou tem melhorado a vida dos cidadãos nas regiões metropolitanas do Brasil? Por quê? Jorge, você quer começar dizendo alguma coisa sobre isso? Posso começar. Tem piorado a vida nas regiões metropolitanas do Brasil. E ela tem piorado porque, de uma maneira geral, a forma de governar esses espaços, ela está em descompasso com os avanços que nós temos percebido em várias áreas do mundo, na tecnologia, no que for. Mas nós ainda temos nas cidades uma forma de governar que é uma forma do passado, eu diria. É uma forma de governar em que os governos são centralizados, tomam decisões ouvindo pouco, dialogam pouco com a sociedade, e isso faz com que eles não consigam capturar, na verdade, a percepção do cidadão de uma forma geral. A desconexão hoje da política com a sociedade, ela é muito grande, e em momentos como esse isso faz com que os governos se distanciem. E as políticas públicas, na verdade, não sejam geradas para a maioria da população. As políticas públicas continuam, lamentavelmente, privilegiando os interesses privados em detrimento dos interesses públicos. Então, o desafio que a gente tem, e quando a gente trabalha lá na Rede Nossa São Paulo, um dos desafios que a gente tem é estimular, digamos assim, o aprimoramento da democracia, porque isso é uma questão que pode estruturalmente estar resolvendo o problema. E a gente tem trabalhado nessa questão de um eixo importante, e depois eu vou falar só de um segundo eixo, mas nesse eixo a gente está trabalhando em 2 vertentes: o estimular a democracia com base em trabalhando a política tradicional, a política representativa, e a gente faz com que estimula os governos, os prefeitos a criarem, a apresentarem um plano de metas para uma cidade. E esse plano de metas, e existe uma lei na cidade de São Paulo, mas existe uma lei também em 53 outras cidades do Brasil, que é importante, começou em São Paulo, mas hoje já está em 53 cidades do Brasil, e essa lei diz que um prefeito tem que apresentar um plano de metas em 90 dias. E esse plano de metas, ele deve, na verdade, ser composto pelas promessas que o prefeito fez durante a campanha e o programa que ele registrou legalmente. Isso faz com que o objetivo é com que a política, na verdade, não é uma pegadinha. Porque pode parecer, a pessoa que está olhando, você diz, pô, mas isso é uma pegadinha. Não, não é uma pegadinha. É simplesmente uma tradução do que o político está colocando e está prometendo, evidentemente, para que ele possa, na verdade, estar cumprindo isso durante o seu mandato. Mas isso são metas tangíveis. Isso significa, assim, na educação. Se você, na educação, tem um diagnóstico da cidade, quando você entra com um déficit de 100 mil vagas de creche para crianças de 0 a 3 anos, você
pode prometer zerar essas creches. Então, no plano de metas vai aparecer, eu vou zerar o déficit de creches. E a população tem a condição de acompanhar esse processo nos 4 anos de gestão. Deixa eu aproveitar e colocar para a Daniela a questão. Daniela, você já fez parte da elaboração de planos diretores municipais, nós temos planos, agora a Rede Nossa São Paulo busca comprometer o prefeito com planos de metas. Os planos são cumpridos? Eles valem alguma coisa? Qual é a lógica que está por trás disso? Na verdade, eu já fiz parte de elaboração de planos nacionais, planos municipais, estaduais. E tem uma questão, eu concordo com o Jorge, na verdade a vida nas cidades tem piorado muito e aceleradamente piorado, né? A questão dos planos dialoga muito com o que o Jorge estava falando. A gente, hoje em dia, como a cidade é gerida e planejada, inclusive, é uma cidade que não é uma cidade de direitos, é uma cidade do capital, é uma cidade de negócios, a grande maioria das nossas metrópoles. Então, as políticas públicas são pensadas para interesses do grande capital privado e não da população. Ainda não se introjetou uma cidade de direitos e o direito dos cidadãos. Então, muitas vezes, o planejamento, ele anda nesse caminho, porque as equipes que estão planejando fazem planos excepcionais, que trazem instrumentos importantes para se pensar o direito, mas a execução da política, na hora, a vontade política está endereçada para um outro tipo de interesse que não é fazer o direito dos cidadãos. Porque a gente tem que ter consciência, no Brasil a gente não tem um volume de recursos, né, nem federal, nem estadual e municipal, capaz de transformar rapidamente as cidades, dividindo com todos. A gente tem que fazer escolhas. O planejamento e a execução das políticas públicas é um lugar de escolhas. E tem se escolhido, nas últimas décadas no Brasil, tem se escolhido o interesse do grande capital. E isso é absolutamente diverso de escolher o direito, e o direito dos cidadãos. Então, quando se escolhe, por exemplo, uma política habitacional que vai salvar as grandes empresas da construção civil, certamente você está reduzindo o direito à moradia de milhares de pessoas, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E o que acaba acontecendo, a gente tem uma tradição de planejamento muito importante no Brasil. A gente, por exemplo, na área de política urbana, a gente tem a melhor lei mundial de instrumentos urbanísticos, que é o Estatuto da Cidade, desde 2001, mas ele não é aplicado. Ele é planejado, ele está na maioria dos planos diretores das cidades brasileiras, mas isso não é posto a cabo, não é implementado no território, né? Então, por isso, certamente vai sempre se piorando, porque cada vez mais o capital vai dominando novos espaços na política, na própria cidade, e vai reduzindo o direito do cidadão. Então, obrigado. Henrique, eu queria te perguntar uma coisa, né? Nessa lógica de gestão dos governos, hoje em dia, o governo de São Paulo quer privatizar o metrô, privatizar o Parque Ibirapuera, privatizar tudo o que puder, não é? Quer dizer, como é que fica o cidadão numa situação dessa? A gente está falando não só de um patrimônio público, a gente está falando de bens comuns da cidade, né? Nós estamos trabalhando mais agora com essa ideia de bens comuns, seja de um patrimônio cultural, de um patrimônio ambiental e do próprio espaço público como um espaço que é construído pela sociedade, né? Pensar a rua, pensar a calçada não só como um espaço de trânsito das pessoas e dos automóveis, mas um espaço que tem uma vida política, tem uma vida cultural, o mesmo vale para os parques, para as praças, né? E a gente leva isso também para os serviços públicos, de mobilidade. Então, você está dando um exemplo muito claro de um processo de privatização que já se passa no Brasil há muitos anos em relação a transporte público ou concessão de rodovias ou de vias públicas, mas a gente também está passando por isso agora, por exemplo, com política habitacional.
parcerias público-privadas na área habitacional. Esses modelos de parceria público-privadas ou de consórcios, né, entre o setor público e o setor privado, ele está estendendo as suas fronteiras para outras políticas que antes a gente não tinha ainda muita experiência, né? Sempre foram muito mais comuns as parcerias público-privadas no setor de infraestrutura, por exemplo, e agora ele caminha para a política habitacional ou para a gestão do espaço público, né? Então, dependendo de como esses contratos acontecem, existem inúmeros instrumentos jurídicos, né, para esse tipo de situação, uma concessão para o privado, ou a privatização no sentido mais profundo da palavra, que é a venda mesmo do patrimônio público integralmente para o privado. Dependendo de como ela ocorra, ela não salvaguarda os direitos das pessoas que vivem na cidade. Desde o direito mais básico de acesso livre e gratuito a esses espaços, né? E é importante dizer que há sempre uma justificativa de eficiência e qualidade do serviço, né? Que a privatização ela gera um serviço melhor e um serviço mais eficiente. Não necessariamente isso acontece. Existem muitos estudos de setores em que não necessariamente a privatização levou a uma melhoria da qualidade do serviço. Às vezes há uma aparente melhoria, né? Equipamentos um pouco mais modernos, um desenho, um layout um pouco mais moderno, um design, mas o serviço em si não necessariamente significa que melhorou. E também não significa que para os trabalhadores e para as trabalhadoras que atuam naquilo, a privatização é melhor. Por exemplo, os trabalhadores e as trabalhadoras da linha 4 do metrô aqui de São Paulo não necessariamente têm melhores condições e os direitos mais respeitados do que o das linhas que são geridas pela companhia de metrô. Então, a privatização ela não é um processo automático em que eu vou ter um serviço melhor, mais eficiente e salvaguardar todos os direitos da população. Então, a maneira como ela é desenhada pode levar exatamente ao oposto. Então, mas olha, as nossas cidades, elas são polarizadas, elas são profundamente desiguais, né? Quer dizer, hoje em dia tem uma ocupação militar no Rio de Janeiro das favelas. Nos bairros de classe média você não vê nada, né? É como se reforçasse uma fronteira de segregação. Em São Paulo, se você sair do entorno dos rios, do Tietê, do Pinheiros, né? Quer dizer, nós começamos a ver uma periferia cada vez mais pobre, não é? Quer dizer, essa situação, ela vai continuar, ela vai se aprofundar, nós temos políticas para resolver isso, é um problema de gestão municipal. Jorge? Ela vai continuar se a lógica permanecer dessa forma. Por isso que eu dizia assim, Silvio, e ouvindo o Daniel e Henrique, mas é assim que um caminho é estimular a participação da sociedade. Essa lógica vai mudar se a gente tiver uma participação da sociedade mais forte nos destinos da cidade. E para isso, os governos têm que criar canais também, têm que contribuir com os canais para estimular essa participação cada vez mais. Isso não é uma questão que surge do nada, isso é uma questão que também é estimulada, entendendo que um processo que tem a participação da sociedade é um processo que vai fazer com que haja uma cidade menos desigual, uma cidade mais equilibrada. Então, um caminho é governos estimularem, entenderem a importância desse processo e estimularem a participação. Lamentavelmente, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos recentemente uma redução dessa participação. Houve alguns conselhos do orçamento participativo que foi extinto. Houve um conselho, os conselhos participativos das prefeituras regionais foram reduzidos à metade, como numa ideia de que não há um funcionamento. E a gente sabe que para que essas coisas funcionem, elas têm que ter sentido, você tem que estimular, você tem que se utilizar das decisões que ali são tomadas. Então, existem caminhos para as mudanças. Nós não estamos nesse caminho na maioria das cidades que o Brasil tem. Um caminho é a participação. E eu diria, nós temos feito alguns mapas no trabalho da Rede Nossa São Paulo que tem mostrado que isso tem aumentado, isso tem se aguçado.
essa desigualdade. Existe um número que é um número chocante, que é um número de idade de média de morte na cidade de São Paulo. No bairro mais rico, no Jardim Paulista, num dos bairros mais ricos, essa idade de média de morte é de 80 anos. Se você faz as contas de qual é essa média da morte. No Jardim Ângela, que também é um jardim, mas é Ângela, essa idade média de morte é 55 anos. Então você tem uma diferença de 25 anos em quase 25 quilômetros, eu diria. É como se você andasse 1 quilômetro e perdesse 1 ano de vida. Agora, por que isso acontece numa cidade tão rica como São Paulo? Porque as políticas são desiguais, na verdade. Isso não é fruto da natureza. Isso não foi um processo natural de desigualdade, isso é fruto de políticas que foram aplicadas e que foram promovendo essa desigualdade continuamente. Evidentemente que há alguns momentos de mudança, mas continuamente num ciclo muito grande de décadas. E isso faz com que lá onde morrem com 55 anos, a desigualdade lá não é uma desigualdade, Silvio. Mas ela é uma desigualdade de renda, mas ela é uma desigualdade de educação, de saúde, de segurança, de assistência social. É um conjunto integrado de desigualdades. Onde se decide isso? No orçamento da cidade. Hoje, uma das lutas que a gente está tendo lá na rede é pedir um orçamento regionalizado da cidade. Por incrível que pareça, nós não temos. Quando a gente souber qual é o orçamento per capita do Jardim Paulista e do Jardim Ângela, será um instrumento muito interessante até para o prefeito decidir: eu vou investir mais no Jardim Ângela porque os dados de desigualdade já são muito maiores e nós temos que ter uma cidade mais equilibrada, porque uma cidade mais equilibrada ela é bom para todos, inclusive para a iniciativa privada. Eu vou fazer uma provocação agora, obrigado por isso, porque os governos passam, né? Você tem um governo bom, você tem um governo mais ou menos, e quem vive na cidade continua aqui, né? Se a chave da questão é a participação, a culpa é do povo que não participa direito? Eu queria que vocês reagissem a isso, né? Eu acho que tem uma questão assim que é: qual é o nível de participação e qual é o poder decisório que essa participação efetivamente tem, né? Porque muito do que as administrações públicas chamam de participação não é nenhuma consulta, é um processo informativo. Então, faz uma audiência pública, apresenta um projeto e fica por ali. Quer dizer, isso não é necessariamente uma participação, porque não há um processo decisório envolvido. E eu acho que, além disso, tem as outras forças que operam no desenho da cidade, na gestão da cidade, né, nas políticas urbanas. As gestões públicas, de uma maneira geral, seja que cor elas têm, que bandeira partidária elas têm, elas sempre apresentam um grau de porosidade muito grande com os setores do capital, né, que é bastante heterogêneo, né? Não existe um capital, né? Não é um monolito, né, chamado capital. Tem o setor imobiliário, o setor de transporte, o setor automobilístico, o setor turístico, o setor de infraestrutura. Todos eles têm um grande índice de influência sobre as decisões do poder público, passam-se as gestões e esse índice de influência pode aumentar um pouco ou diminuir um pouco, dependendo da tendência política de cada um dos governos, mas sempre há canais estabelecidos. Eles não têm necessidade de estar nos canais de participação. Não, né? É o que um professor do Rio de Janeiro chamado Carlos Weiner chama de a participação direta do capital. Enquanto nós sempre defendemos a participação direta da população por conferências, audiências, conselhos, né, das mais variadas ordens, o capital sempre teve um canal aberto de diálogo com esses governos. Isso tem a ver com a estruturação do nosso sistema político, por exemplo, financiamento de campanha, né, outras parcerias que passam também pela comunidade política, né, pela sociedade política, da maneira como esse capital consegue se infiltrar, né, com seu poder do dinheiro em relação a isso e, portanto,
passa a ter maior peso na tomada de decisão dos políticos e tem a ver muito com a nossa cultura e como sociedade também, aquilo que nós valorizamos como a informação qualificada, se ela vem de uma empresa ou de uma federação de indústrias, ela é mais qualificada do que ela vem de uma associação de bairros, por exemplo. Então, eu acho que há matizes nesse debate de por que o capital tem tanta influência. Agora, certamente, um dos principais fatores é que ele tem dinheiro. Eu queria complementar, porque eu acho que também tem uma questão fundamental, que é, ultimamente a gente tem falado muito de narrativas, né? E eu acho que é fundamental pensar sobre isso. É fundamental a participação, acho que isso que o Henrique falou, é fundamental pensar qual é o poder da participação, o poder decisório. Certamente ele não está colocado nos conselhos, a maioria dos conselhos urbanos que a gente tem são consultivos e não deliberativos, então o Estado escuta o cidadão, né, uma representação do cidadão, mas não é obrigado a fazer o que está sendo discutido ali. Mas acho também que tem uma questão muito importante nas últimas décadas, que é a narrativa que se construiu em torno da cidade. Essa desigualdade que o Jorge conta e que eles estão avaliando na Rede Nossa São Paulo, a gente avalia muito também nos territórios em que o Polis trabalha. Muitas cidades têm indicadores com médias excelentes, mas que quando você coloca no mapa, você vê que, na verdade, o bom indicador está numa região da cidade e tem indicadores de índices de fome, de violência, de desigualdades muito grandes, mesmo nas cidades mais ricas e com indicadores médios muito bons. Mas a narrativa não conta isso para a população em geral. A população em geral que vive nesses bairros mais bem infraestruturados, mais qualificados, que é a população que tem um acesso à educação de maior qualidade, muitas vezes não tem a percepção dessa desigualdade. E isso é uma coisa que contribui para a continuidade dessa desigualdade. Então, muitos estados aliados ao capital usam dessa narrativa para transformar a cidade. Então, essa palavra que está na moda, revitalização, é uma palavra que vem desse tipo de narrativa, que significa que os centros urbanos e metropolitanos, eles estão desvitalizados, não há ninguém morando lá e que eles precisam de um novo ar e trazer uma nova população. Na verdade, essa é uma narrativa falsa. Na verdade, o que acontece nos centros urbanos metropolitanos é que tem uma densidade muito grande de uma população de baixa renda morando de forma precária, e essa narrativa é uma narrativa para ampliar a desigualdade, para retirar essa população da área central, dessas áreas centrais, infraestruturadas, com mobilidade, oportunidades de emprego, afastá-las ainda mais, né, e trazer um novo ânimo para a cidade. Então, muitas dessas políticas que a gente vê acontecendo nas cidades, que são investimentos importantes, eles são investimentos para ampliar a desigualdade e por trás de uma narrativa de melhoria da cidade. Então, uma parte importante da população, às vezes, inclusive, está participando a favor do capital sem saber, porque está comprando uma narrativa que não é a narrativa verdadeira. Então, eu acho que, aliado à participação, é fundamental que a gente construa cada vez mais uma narrativa da realidade. Então, esse trabalho que a Nossa São Paulo faz, por exemplo, é muito importante, de mapear e mostrar esses indicadores. Como que numa mesma cidade pessoas têm diferença de quase 30 anos de expectativa de vida, né? Então, acho que esse trabalho é fundamental, que é um trabalho que a participação, ela também tem que ser encarada como um processo formativo, né? Um processo de ampliação do capital político, inclusive, das pessoas para a sua luta pela cidade. Né? Jorge, a violência tem sido considerada um dos temas da agenda do cidadão que vive nessas regiões metropolitanas da maior importância, né? Aí eu conversei com gente que mora na periferia do Rio de Janeiro, nas favelas do Morro, e eles falaram assim, olha, tem ocupação militar, mas sempre foi assim. A novidade é para a classe média, né? A novidade é para quem mora fora da favela, né?
E a violência é muitas vezes usada para atemorizar mesmo a população, né? Quer dizer, não vá protestar porque o pau come, né? Quer dizer, nessa sua problemática que se apresenta aqui, né, de necessidade de democratização da gestão, né, como é que fica esse tipo de iniciativa que está solta, aparentemente, inclusive com a polícia com licença para matar? Eu acho que esse é um tema difícil, Silvio, né? No caso do Rio de Janeiro, que você traz aqui, né, quer dizer, eu acho que a gente tem esse problema. O Brasil é um dos países que mais mata no mundo, né? 60 mil pessoas morrem por ano, é um absurdo, né? Uma sociedade, mortes que poderiam ser evitadas. Morte matada, né? Quer dizer, não há coisa mais rica numa sociedade do que a vida das pessoas, né? E nós perdemos 60 mil pessoas por ano por conta dos homicídios, não é? Agora, a questão do Rio de Janeiro, eu nem quero falar muito, mas porque eu acho que é um processo que foi uma utilização política de uma intervenção, é muito mais uma questão de política do que de segurança, né? Num momento em que se chaveia uma determinada agenda que estava indo para um lado de ações, de alguma maneira, que aparentavam ser negativas para a sociedade, como a questão da reforma da Previdência, e há um chaveamento para um combate quer dizer, uma melhoria da segurança, um combate à insegurança e tal, mas sem nenhum planejamento, sem nenhuma estrutura, e por isso que acabam acontecendo essas questões. Então é uma utilização política de uma intervenção que eu acho que não resolve nada para o nosso país se não for pensado de uma maneira mais estruturante, né? Mas eu acho que então essa questão nossa é uma questão muito mais complexa, essa questão dos homicídios no Brasil e o que acontece. E eu queria só fazer um gancho desse tema, se tu me permite, Silvio, mas é assim, porque eu acho que isso também tem uma relação muito clara com a desigualdade, né? Talvez o tema que às vezes a gente fica discutindo lá na rede, né? Talvez o tema mais importante que o Brasil tenha, um dos temas, para não dizer mas seguramente a desigualdade que a gente tem, né? Eu me lembro que desde adolescente, né, nas viagens que vão se formando o seu jeito de ver o mundo, uma coisa que chamava a atenção era como um país tão rico pode ter uma desigualdade tão grande. E esse processo continua se acumulando por muito tempo, né? E eu queria chegar num ponto só para dizer assim, e como é que a gente pode avançar nisso? A gente sabe como avançar nisso. A gente sabe como avançar. Porque para resolver a desigualdade, nós vamos ter uma capacidade de distribuição maior de renda. E o Brasil e o mundo, porque o Brasil é um dos mais desiguais do mundo, nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. O mundo também é muito desigual, mas a gente sabe onde estão os recursos. Nós precisamos, talvez, se eu pudesse simplificar, a gente não tem muito tempo, mas dizer assim, duas coisas. Uma delas é assim, os governos precisam mudar as prioridades. Os governos, eles podem tomar decisões, ele tem os recursos para tomar as decisões e saber onde investir. Quando você vê onde um governo está investindo, você está vendo se ele quer reduzir ou não as desigualdades, se ele quer atender o interesse da maioria da população, que é carente ou não. Vou dar um exemplo. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, o prefeito Dória, o então prefeito Dória da cidade de São Paulo, toma uma decisão de investir 500 milhões de reais para o recapeamento das ruas da cidade. E no mesmo momento ele investe 150 milhões em educação. Ele dava um sinal da prioridade para onde ele estava colocando os recursos. Os governos, eu estou dando o exemplo de São Paulo, mas eu poderia dar o exemplo do país, do Brasil. Onde vão os recursos, você sabe onde você está colocando o recurso. Então, essa discussão de as prioridades que você dá, o tratar desiguais de maneira desigual, para que você consiga resolver essa desigualdade, é uma das grandes questões que nós podemos avançar. E eu fecho com a segunda. A segunda é, nós sabemos onde estão os recursos. Nós temos uma concentração de renda muito grande. Nós sabemos que 1% da nossa população detém o mesmo que os 99% da população e que os tributos são desiguais. Os mais ricos pagam menos tributos do que os trabalhadores.
Então nós temos como inverter esse processo também. É possível inverter esse processo. E essa concentração, portanto, ela pode, seja pelo governo, seja por leis que de alguma forma façam simplesmente alguma coisa que eu acho que todos achamos que é justo. Quem tem mais, paga mais. E esse processo pode ter um grande volume de recursos que venha a ser investido nas questões fundamentais para a gente reduzir essa desigualdade, nas questões de assistência, nas questões de educação, nas questões de saúde, para que a gente consiga ter um patamar diferente dentro das cidades. Posso acrescentar Por uma favor. coisa? Eu acho fundamental a discussão sobre desigualdade, mas eu acho fundamental a gente colocar um componente que pouco se fala, que é a desigualdade socioterritorial. Quando a gente está falando de desigualdade, a desigualdade de renda é fundamental. Mas essa desigualdade de renda está endereçada nas cidades brasileiras. Ela tem lugar, ela tem endereço. E se a gente não enfrentar pensando nisso, pensando que tem endereço claro, a gente não vai enfrentar a desigualdade. A gente está vendo indicadores do que, por exemplo? A gente teve um grande investimento na educação de terceiro grau, né, as pessoas que foram levadas para a universidade. Isso é fundamental, a gente tem visto avanços importantes. Mas esses jovens que foram pela primeira vez para a universidade continuam morando na favela com esgoto a céu aberto. Então isso, se a gente não enfrentar essa questão, a gente não enfrentará a questão da desigualdade e a questão da violência, inclusive. Porque a violência também está endereçada. Quando a gente vê esses índices de violência, não são nos bairros de classe média e da elite que está acontecendo. Eles são nos bairros periféricos. Quem está sendo morto são os jovens negros brasileiros e que estão num lugar específico na cidade, que lhes cabe, né, segundo esse nosso arranjo urbano e das políticas públicas. Então as políticas públicas têm que enfrentar dessa forma. E a violência do Estado que tem sido colocada, na verdade, vai na contramão desse enfrentamento. A violência do Estado é para que permaneça, é para que essa população fique nesse lugar, continue morrendo, porque também, além dos índices de morte, de homicídios que a gente tem no Brasil, a gente tem grandes homicídios da polícia, é a polícia que mais mata no mundo e a polícia que também mais morre no mundo, porque também vem desses mesmos lugares, também está excluída socioterritorialmente. E a violência do Estado hoje em dia dialoga muito com isso, dialoga a política urbana e a política habitacional cada vez mais tem sido mais militarizada. Então, nas últimas semanas, a habitação entrou na moda por causa dessa tragédia que a gente teve em São Paulo com a ocupação. E o que a gente está vendo é que as respostas dadas são respostas militarizadas. São a tropa de choque... Se diz com a queda do prédio. Com a queda do prédio, né? A gente teve essa queda do prédio com esse incêndio, que era uma ocupação. E a resposta do Estado... a resposta que o Estado tem dado a isso, em vez de ser uma política habitacional inclusiva, que pense isso, que pense por que tem essa ocupação, por que esses territórios estão assim e estão dando risco para a população, é uma política de militarização, de ir à tropa de choque, às ocupações, retirar as pessoas à força. Então, isso dialoga muito com a intervenção do Rio de Janeiro, né? Parece que são coisas muito distintas, mas elas estão no mesmo caminho e na mesma lógica, que é uma militarização da cidade de criar territórios para cada segmento da população, se assim a gente pode dizer, né? Então, a gente está caminhando, em vez de diminuir as desigualdades na cidade, e que são desigualdades de forma geral, né, da população, a gente está caminhando para criar barreiras. Na verdade, a gente está criando muros militarizados para que tenha essa cisão maior. Ou o contrário também, o que a gente viu antes da militarização no Rio de Janeiro, com as UPPs, era, na verdade, uma certa limpeza daqueles lugares que tinham uma regionalização do tráfico de drogas para expandir o mercado imobiliário. Então, várias das favelas que tiveram UPP no centro e na região sul do Rio de Janeiro, elas foram ocupadas pelo mercado imobiliário. Então, são coisas que dialogam muito fortemente, né? Obrigado. Henrique,
Nós temos uma emenda constitucional, que foi aprovada, de congelamento por 20 anos dos gastos públicos. A gente está falando que tem uma tendência de aumentar a desigualdade nas cidades porque não tem políticas para enfrentar isso, né? E essa emenda constitucional, o que vai trazer para a gente? Olha, eu acho que ela impacta diretamente na qualidade de vida das cidades, Silvio. Claro, da população em geral, mas nós estamos já num patamar, né, de população no Brasil que mais de 85% da nossa população está nas cidades. Num contexto de aumento do desemprego. Então nós temos uma quantidade gigantesca da nossa população que, em função do desemprego ou da precarização, porque a reforma trabalhista não necessariamente vai gerar desempregados, mas está aumentando o contingente do precariado, né, brasileiro, de pessoas que são contratadas para receber por dia centavos, né, por contratos intermitentes. Então a legislação trabalhista também, né, vai precarizar ainda mais, né, os trabalhadores e as trabalhadoras urbanos, principalmente. E nesse contexto as pessoas demandam mais políticas públicas, demandam mais a saúde pública, demandam mais a educação pública, demandam os serviços urbanos em geral. Então como é que você espera de que uma família, né, que tem ali pessoas desempregadas vá conseguir emprego se ela não tem como pagar a tarifa do transporte público, por exemplo, né? O transporte público ele não é financiado exclusivamente pelo usuário, é um modelo de financiamento em que tem uma parte do usuário que paga a passagem, que é a tarifa, mas o poder público também financia aquele sistema. Então nós estamos falando de uma série enorme de serviços públicos, né, que a população depende, e a tendência desse contexto atual de crise e de desemprego é que a população dependa ainda mais desses serviços. E quando a gente tem uma mudança na Constituição que congela os gastos por 20 anos, o que nós estamos congelando os gastos para quem? É exatamente para essa classe de pessoas, para esses segmentos de pessoas que vão depender ainda mais das políticas públicas para a sua sobrevivência. Nós não estamos falando necessariamente da classe média brasileira ou dos ricos do Brasil, porque essas pessoas sempre encontram as vias, né, de atender às suas necessidades pelo mercado. Mas nós estamos falando de talvez mais de 80% da população brasileira que não tem condições de fazer isso, atender plenamente às suas necessidades pela via do mercado. Então, o prognóstico para os próximos 20 anos em função da crise econômica que nós vivemos e do congelamento dos gastos públicos, a desigualdade vai aumentar. Nos últimos 2 anos nós já estamos experimentando agora novos índices de pobreza. O Brasil tinha saído do mapa mundial da pobreza e nós estamos voltando muito rapidamente ao mapa mundial da pobreza. Que são duas questões, não é? Enfrentar a desigualdade e ao mesmo tempo enfrentar a pobreza. Não são medidas, né, que solucionam as duas coisas. Nós sabemos que no Brasil nós conseguimos nos últimos 20 anos algumas medidas de enfrentamento da pobreza e não conseguimos reduzir a desigualdade. Os ricos continuaram enriquecendo, né? Então esse jogo do ganha-ganha, ele pode se dar inclusive nas políticas de enfrentamento da pobreza. O que nós temos que encarar no Brasil é isso que o Jorge coloca muito bem. Nós temos que enfrentar o grande problema da desigualdade e não só o problema da pobreza. Agora, o atual contexto com o congelamento de golpes vai piorar as duas situações. Tendemos a ser um país mais desigual, com maior desigualdade urbana, e voltaremos a experimentar índices de pobreza muito graves. Mas, Jorge, você tem sinalizado de uma maneira muito interessante e positiva que recursos existem, né? Aqui, por exemplo, nas grandes cidades, você tem também uma dívida ativa para ser cobrada, você tem o IPTU que não foi pago, você tem uma série de fontes de receita municipais que estão aí com um volume que é razoável, né? Esse problema é um problema de gestão ou é um problema de justiça? Quer dizer, onde é que nós vamos... De quem que a gente cobra que esse dinheiro não entra para defender o interesse público? Mas eu acho que esse problema é um problema político. Ele não é nem de gestão e nem de justiça, no sentido de que você tem que ter uma vontade política para enfrentar essas questões, porque, via de regra, essa questão dos impostos,
que você coloca muito bem, Silvio, que não são recolhidos, o IPTU, a dívida pública. Essas questões estão concentradas numa classe que prepondera, uma classe que domina, uma elite no país, de empresas, de ricos, de super ricos, do que for. E o enfrentamento é muito difícil desses grupos, não é? Porque eles detêm força, eles têm força política, eles têm força para que não haja mudanças nas políticas públicas que possam enfrentar e efetivamente a gente conseguir recolher esses processos. Por isso eu digo, eu acho que um processo político em que a gente tenha mais participação e a gente tenha desejo dos governantes de avançar nessa direção, entendendo que isso é o melhor. Às vezes, quando eu penso assim, Silvio, eu falo, é tão insano você pensar que nós vamos conseguir ter essas desigualdades, permanecer com essas desigualdades por um prazo mais longo, quando vem políticas de congelamento que vão acirrar essa desigualdade. Fala assim, mas que visão de curto prazo? Eu acho que o lamentável, no fundo, a gente sabe que essas pessoas estão defendendo, a gente sabe que o Meirelles defende os interesses de poucos quando ele toma essa decisão, quando ele propõe essas decisões. Ele defende o interesse dessas elites, no fundo, e dessas corporações. Mas mesmo essas pessoas, eu digo assim, pensar que um país em que abre mão, como diz o Henrique, de quase 80%, digamos assim, da sua população, do ponto de vista de riqueza, de atividade, se não quiser pensar na dignidade, porque eu acho que esse deveria ser o elemento transformador, mas se quiser pensar em mercado, você tira, digamos assim, do consumo 80% das pessoas, porque elas sobrevivem. Na verdade, elas sobrevivem. Então eu falo assim, mesmo as pessoas que têm a lógica de pensar no mercado, mesmo as pessoas, é um absurdo, as empresas vivem de ampliação de mercados. E nós temos 80% de pessoas no nosso país que, pela desigualdade, pela pobreza, pela incapacidade de nós conseguirmos com políticas resolver isso, estão fora do processo. Então eu digo assim, eu acho que existem mesmo caminhos para a gente avançar nisso e eu espero muito que esses processos participativos, né, os avanços das próprias eleições, eu diria, né, em que as pessoas amadurecem, que cada vez mais elas tenham um olhar para isso, possam estar, e a pressão da sociedade civil, da pressão da sociedade, possam avançar numa direção melhor. Nós temos vários colegas economistas, né, que fizeram estudos muito consistentes e mostram que todo esse discurso que se construiu da dívida pública brasileira e do déficit brasileiro, ele poderia ser resolvido não fechando a torneira dos investimentos, que é isso que a emenda constitucional propôs como a grande solução, né, acabar com os investimentos sociais, lembrando que é um discurso muito falso, muito falseado, porque na medida em que você evita investimento social, você também desmobiliza a economia. Esses investimentos sociais, eles fazem também com que a economia circule, mas os estudos de vários economistas mostram que a não tributação dos dividendos das empresas, por exemplo, a renúncia fiscal que nós temos no Brasil, a não cobrança, né, do que já está na dívida ativa, porque uma coisa é o que já consta na dívida ativa, outra coisa é a renúncia fiscal. Nós temos uma renúncia fiscal gigantesca no nosso país. O que é uma renúncia fiscal? A renúncia fiscal é quando o governo, existem, né, na nossa legislação diversas medidas que ou a própria Constituição torna imune aquela atividade econômica do pagamento de tributos, ou a legislação isenta, né, aquela atividade econômica de pagamento de tributos, mas há também situações em que o governo simplesmente não cobra, né? Então, quantos programas de refinanciamento fiscal, os famosos refis, nós temos? Praticamente, assim, são periódicos, né? Os grandes setores, eles já se planejam, né, financeiramente, economicamente, esperando o próximo refis. Então, quando se abate dívidas, quando se dá descontos de dívidas, há uma renúncia fiscal. O Estado resolve não cobrar aquilo que ele poderia cobrar.
Então, inclusive, ao não fixar impostos, não criar novos impostos, que a legislação permitiria que criasse, em relação aos dividendos, aos lucros das empresas. Os acionistas das empresas não pagam impostos pelos lucros. Né? Então, isso já corresponderia, né, a um montante de recursos que não salvaria a crise econômica do Brasil por completo, mas ela daria uma resposta muito mais significativa, muito mais importante do que, por exemplo, a emenda constitucional de congelamento dos gastos. E não impactaria, o que é mais importante, na vida das pessoas que mais necessitam do serviço público. Então, é como a Daniele disse, tem uma construção de uma narrativa também que vende para a opinião pública uma solução que não é a solução verdadeira, mas ela beneficia alguém. Né? Alguns setores se beneficiam em função dessa medida. Então vamos passar a bola para a Daniele. Daniele, você sabe que acho que uns 2 meses atrás, em março, né, o então prefeito Dória, ele encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei de precarização da previdência do funcionalismo público municipal. Né? E 100 mil servidores públicos cercaram a Assembleia e falaram, vocês não vão votar isso aí não, né? E houve uma decisão de que essa votação seria postergada por 120 dias. Quer dizer, eles tiveram uma vitória. Mas não é toda hora que você consegue mobilizar 100 mil, não é? Quer dizer, o Pedro Serrano, que é um jurista, que é inclusive professor da PUC, né? Ele levanta a questão de que quem é o fiel, o garante, vamos dizer assim, da Constituição, o garante dos direitos, é o próprio povo. Né? E quando o governo, né, não corresponde a essas expectativas, né, o povo tem legitimamente, a própria Constituição reconhece isso, tem o direito de se sublevar, de se insurgir, de fazer a desobediência civil, que é em algumas coisas o que a gente está vendo pulverizado por aí. Né? Quer dizer, essa questão da participação, ela não pode se resumir somente à participação no COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, ou nos outros conselhos, porque hoje esse governo não tem muito interesse nessa participação. Qual é o caminho para buscar essa igualdade? Eu acho que cada vez mais é a sociedade civil tomar para si isso que você está falando. É a sociedade civil, de forma geral, organizada, e a população que está dispersa, acreditar nos seus direitos e lutar por eles. Né? Esse exemplo que você deu da Previdência e dos servidores que foram lá é um exemplo incrível e que, na minha opinião, dialoga com ser uma política que é muito clara para o cidadão, para aqueles servidores. Eles entendem claramente qual é o impacto da redução e desse projeto de lei que foi enviado para a Câmara. Eu acho que cada vez mais, eu acho que a sociedade civil organizada tem um papel muito forte de ir trazendo isso para o cidadão, dialogando e mostrando o que significa isso, o que significa renúncia fiscal, né? Isso é tão difuso, tão abstrato, que é muito difícil que a população lute por isso. Mesmo pelos impostos, né? A gente viu nas manifestações de 2013, por exemplo, muita gente com cartazes contra os impostos. E, na verdade, os impostos são a base da nossa política social, né? Há países como a Dinamarca que o imposto é mais de 50% do salário da população, mas a população tem um serviço social para ela, né? Tem o famoso bem-estar social, que ela não precisa gastar com nada daquilo. Então, na verdade, ela está muito mais coberta do que nós que temos impostos menores, né, que pagamos menos. Então, eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo. Eu acho que tem muitos coletivos, a sociedade civil cada vez mais está tendo noção dos seus direitos e lutando por eles. Eu acho que está se acirrando muito as dificuldades da população, essa desigualdade, e isso está despertando na população uma vontade de lutar pelos seus direitos. Mas eu acho que isso tinha que ser mais acelerado do que o processo que a gente está tendo, né? Porque a gente está tendo um processo autônomo que está acontecendo naturalmente, ao mesmo tempo as perdas de direito estão sendo muito aceleradas, né? Então,
Então, a velocidade de um processo não tem combinado com o outro. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter organizações que ajude a população a lutar pelos seus direitos. Mas eu acredito muito cada vez mais na luta direta, porque eu acho que esses instrumentos institucionais de participação que a gente criou no Brasil, eles tiveram um ciclo muito importante, mas eles estão num momento em que o ciclo está diminuindo a força deles no país inteiro, né? Porque dependem muito da vontade política da gestão e de cada gestão que está lá. Porque a gente não, apesar de conquistar todo um arcabouço institucional para participação, o poder decisório não foi colocado ali. Então, a gente ainda depende da vontade política. Então, eu acredito cada vez mais que a população tem que fazer isso. E a gente tem visto, só para terminar, experiências muito interessantes, inclusive de planejamento social, em que o planejamento e a proposta da política pública não sai do Estado, mas sai de uma organização social. Agora, a gente acabou de ver isso, por exemplo, aqui na região de São Paulo, no Campos Elíseos, que tem uma população em torno de 500 famílias. Não são as OS, né? Não são as OS. São famílias, 500 famílias mais ou menos, que estão ameaçadas de remoção imediata e que se juntaram com organizações da sociedade civil organizada, ONGs, academia, para propor uma alternativa diferente de política para o governo Dória. E propõe, inclusive, com viabilidade econômica, olhando quais são os fundos, mostrando que a sociedade tem o que dizer sobre políticas públicas, sabe como quer viver na cidade e que pode dialogar de outras formas, né? Daniela, você falou... Daniele, né? Você falou do quanto fica de imposto, né? Quer dizer, na Dinamarca, por exemplo, 70% fica com as prefeituras. O resto é que é dividido entre o governo do estado, né, e o governo da federação, quando é federação, né? Como é que fica o nosso pacto federativo nessa conversa de que nós temos que ter recursos nas cidades para enfrentar a desigualdade? Porque cada vez mais está parecendo que a agenda dessas grandes cidades também é uma agenda nacional, né? Quer dizer, Jorge, esse pacto federativo está concentrando mais recursos no governo federal do que antes, né? Verdade. Talvez esse seja um ponto-chave da discussão das cidades, Silvio, que você traz, porque é aquela história, a redução dos recursos reduz, os recursos que vêm, muitos já são carimbados, não é? A capacidade que você tem para investir depende muito dessa questão de uma rediscussão do Pacto Federativo, que eu acho que é uma coisa que todas as associações de prefeitos, né, têm isso como um ponto-chave para estar discutindo. Como rever isso, eu acho que isso é uma coisa que vem de um outro momento. As cidades acabaram ampliando, digamos assim, o seu espaço, né, com esses 85% da nossa população que mora nas cidades, né? Isso acabou ampliando e os recursos destinados não foram revistos. Lamentavelmente, eu acho, Silvio, que também aí tem uma componente política forte de subordinação, porque isso é utilizado, na verdade, para que você consiga fazer uma negociação, né, com trocas políticas efetivamente, e nas eleições muitas vezes as cidades, os prefeitos têm um papel chave na reprodução dos processos eleitorais. Então você faz um jogo de trocas no sentido de investimento, mas com compromissos políticos, e uma repactuação daria uma autonomia maior, que é o que a gente tem que lutar para, se a gente quiser ter um país mais democrático. Mas eu acho que por trás dessa discussão tem uma componente política que eu espero que a gente tenha capacidade de enfrentar aí nos próximos anos. Eu acho que esse tópico também revela, Silvio, um pouco a nossa incapacidade de superar uma trajetória política histórica do país, né? Em que as grandes transformações no desenho do Estado brasileiro partiram do centro sempre para a periferia, da elite sempre para a população. Então,
a estruturação da Federação Brasileira, ela partiu do poder central, que obviamente reservou para si a maior parcela do poder e do dinheiro. Os municípios foram se tornar entes federativos com a Constituição de 88, isso é muito recente, considerando toda a história do país. Entretanto, é para o município que a população demanda, em geral, a maior parcela dos serviços. Nós estamos chegando no final do nosso programa, uma hora passa super rápido, né? E eu imagino que o nosso telespectador está preocupado se tem algum caminho, não é? Como é que nós saímos disso? Eu queria dar 1 minuto para cada um de vocês para poder dizer qual é o caminho que enxerga para a gente superar esse momento. Eu vou precisar cortar em algum momento porque nós estamos ao vivo, então... Eu posso começar então. Então vou pegar esse 1 minuto. Bom, vamos votar bem. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, porque isso pode ser um clichê, mas votar bem em deputados e senadores. Vamos pensar que o voto no deputado e no senador é tão importante quanto o voto no presidente. Nós não damos a essa atenção normalmente no nosso voto. Nós vamos ter eleições agora, nesse ano. Se nós nos preocuparmos em verificar a trajetória dos candidatos, se nós nos preocuparmos em verificar a sua história, em verificar o que eles estão propondo, para ver se estão alinhados conosco, eu não estou falando de cores de partido, aqui eu estou dizendo assim, algo que estejam alinhados com os nossos desejos, nós vamos ter um voto consciente. Não vale mais ligar na última hora e pedir para um amigo dizer em quem ele confia. Nós temos essa responsabilidade e eu acho que a gente tem a chance. A gente viu no Brasil que foi o Congresso que foi o responsável por essas mudanças, na maioria dos casos ruins, que nós estamos observando hoje no Brasil. E é uma chance que nós temos nas eleições. Obrigado. Daniele. Eu acho, já que o Jorge falou de eleição, vou falar do povo. Eu acho que o povo tem que tomar para si a ideia de vamos governar as cidades, vamos pensar quais são as políticas adequadas para a cidade, mas de forma muito efetiva, entendendo quais são as políticas, quais são os direitos de cada um e olhando para o outro. Eu acho que a gente tem que ampliar na cidade esse olhar do cidadão para o outro. Então, entender o que é a desigualdade, quais são as desigualdades que existem, até para entender que essas desigualdades afetam a todos os cidadãos, mesmo cidadão de elite, né? Eu acho muito difícil sempre esse tipo de pergunta que você faz, se tem um caminho, qual é a solução, porque, obviamente, para os problemas complexos não existe um caminho ou uma solução, né? Mas eu apontaria uma coisa que eu acho que nós temos que começar a olhar as experiências que estão fora do nosso radar. Mesmo para as organizações da sociedade civil, para os movimentos de esquerda, para a academia, né, que está pensando esse contexto de maneira crítica, mas olhar para os movimentos novos que estão aparecendo. Muito obrigado a vocês, agradeço muito a participação, né? E vamos então dar continuidade aos nossos programas de debates proximamente.